Olá, meus queridos irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês e que possamos ter uma boa semana, que tudo ocorra bem e que Jeová possa estar nos abençoando. Vamos juntos agora considerar nesse vídeo o estudo de A Sentinela, o estudo 38, que tem o tema Você é uma pessoa de confiança? Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam bem-vindos aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com vocês, com sua família. Espero que vocês possam ter descansado bastante nesse final de semana, que tudo possa ter corrido com tranquilidade e que agora com a disposição, com a motivação, possamos ter uma boa semana. Vamos juntos agora considerar então o estudo da Sentinela. Vamos fazer a base da leitura, perguntas e respostas. Espero que possa contribuir para a sua preparação desse estudo. Então, o estudo 38, que tem o tema Você é uma pessoa de confiança? Então, o que nós vamos ver nesse estudo? É muito bom poder confiar nas pessoas, mas nós também devemos mostrar que somos pessoas de confiança. Neste estudo, vamos ver por que é importante confiarmos uns nos outros e que qualidades vão nos ajudar a ser pessoas confiáveis. Então, o texto base da nossa consideração é Provérbios, capítulo 11, versículo 13. Quem é confiável, guarda confidência. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do 1, que diz assim. Uma pessoa de confiança se esforça em cumprir o que prometeu e sempre fala a verdade. Você sabe que sempre pode contar com essa pessoa. É assim que queremos que os irmãos se sintam em relação a nós. Então, o que podemos fazer para ganhar a confiança deles? Então, iniciando a primeira pergunta, o que é uma pessoa de confiança? Então, a resposta é uma pessoa que sempre podemos contar com ela e que se esforça em cumprir o que prometeu e sempre fala a verdade. Leitura do 2. Não podemos obrigar os outros a confiar em nós. Precisamos mostrar que somos de confiança. Alguns dizem que a confiança é como dinheiro. É difícil de conseguir e fácil de perder. Sem dúvida, sempre podemos confiar em Jeová porque tudo que ele faz é digno de confiança. E Jeová quer que nós o imitemos. Vamos ver alguns exemplos de servos fiéis do passado que imitaram a Jeová e mostraram que eram pessoas de confiança. Também vamos ver 5 qualidades que vão nos ajudar a ser pessoas de confiáveis, pessoas confiáveis. Então, a segunda pergunta, o que Jeová quer que nós façamos? Então, a resposta, Jeová quer que nós o imitemos. Então, devemos ser pessoas dignas de confiança para que assim possamos realmente mostrar que temos a qualidade de Jeová. O primeiro subtítulo, exemplos que nos ajudam a ser pessoas de confiança. Leitura do 3 e do 4. O profeta Daniel deixou um excelente exemplo do que é ser uma pessoa de confiança. Mesmo tendo sido levado como cativo para a Babilônia, ele ganhou a confiança de outros, e ele ficou ainda mais conhecido como uma pessoa de confiança quando Jeová o ajudou a interpretar o sonho do rei Nabucodonosor. Em certa ocasião, Daniel teve que dizer para o rei que ele havia desagradado a Jeová, uma mensagem que o rei com certeza não ia querer ouvir. Isso não foi nada fácil, porque o rei era uma pessoa violenta. Muitos anos depois, Daniel provou mais uma vez que era uma pessoa confiável. Ele interpretou de maneira exata a mensagem misteriosa que apareceu na parede do palácio de Babilônia. Mais tarde, o rei Dario e seus oficiais também perceberam que havia um espírito extraordinário em Daniel. Eles reconheceram que Daniel era digno de confiança e não era culpado de nenhuma negligência nem corrupção. Até mesmo governantes que adoravam deuses falsos reconheciam que aquele servo leal de Jeová era de confiança.
Pensando no exemplo de Daniel, pergunte-se: como eu sou conhecido fora da congregação? Será que as pessoas me conhecem como alguém de confiança que cumpre bem as responsabilidades que tem? Fazer essas perguntas é importante porque, se formos confiáveis, nós estaremos trazendo glória ao nosso Pai. Então, a pergunta do 3 e do 4: como o profeta Daniel mostrou que era de confiança? E o que devemos nos perguntar? Então, a resposta: então Daniel mostrou que era de confiança quando teve que interpretar o sonho do rei Nabucodonosor, que ele falou a verdade, mesmo desagradando o rei e até mesmo podendo ser morto. Mais tarde, ele também interpretou a mensagem misteriosa que apareceu na parede do palácio de Babilônia. Então, vários reis e pessoas que não adoravam a Jeová reconheciam a Daniel como um homem leal. Então, o que podemos nos perguntar? Como eu sou conhecido fora da congregação? Será que as pessoas me conhecem como alguém de confiança que cumpre bem a responsabilidade de tem? Vamos passar para agora a leitura do 5. No ano 455 a.C., o governador Neemias, depois de reconstruir as muralhas de Jerusalém, procurou homens confiáveis que pudessem cuidar bem da cidade. Um dos homens que Neemias escolheu foi Ananias, que era comandante da fortaleza. A Bíblia diz que Ananias era um homem digno de muita confiança e temia o verdadeiro Deus mais do que muitos outros. Ananias cuidou muito bem de todas as designações que recebeu. Ele fez isso porque amava Jeová e não queria desagradá-lo. Essas qualidades também vão nos ajudar a ser pessoas confiáveis em nosso serviço a Jeová. Então a pergunta: o que ajudou Ananias a ser alguém de confiança? Então a resposta: Ananias era um homem digno de muita confiança porque temia o verdadeiro Deus, mais do que muitos. Então essa qualidade ajudou a ele a ser uma pessoa que executava bem as suas designações que recebia. Então, por fazer isso, ele teve muita confiança de pessoas. Leitura do 6. Veja o exemplo de Tíquico, um cristão em quem o apóstolo Paulo confiava muito. Quando Paulo estava em prisão domiciliar, ele contou com a ajuda de Tíquico e disse que ele era um ministro fiel. Paulo pediu para Tíquico não só entregar suas cartas para os irmãos de Éfeso e Colossos, mas também para encorajá-los e consolá-los. Paulo tinha certeza de que Tíquico iria cumprir bem essa designação. O exemplo de Tíquico nos lembra dos homens confiáveis nas congregações que cuidam das nossas necessidades espirituais. Então a pergunta do 6. Como Tíquico mostrou para Paulo que era de confiança? Bem, Paulo, ele pediu para Tíquico não só entregar suas cartas para os irmãos de Éfeso e Colossos, mas também para encorajá-los e consolá-los. E ele fez exatamente isso. Ele cumpriu muito bem a sua designação. Leitura do 7. Hoje, nós somos muito gratos por termos anciãos e servos ministeriais em quem podemos confiar. Assim como Daniel, Ananias e Tíquico, eles levam muito a sério as suas responsabilidades. Por exemplo, quando assistimos à reunião de meio de semana, temos certeza de que todas as partes foram designadas a alguém. E os anciãos dão muito valor quando os irmãos que recebem suas partes se preparem bem e cumprem a sua designação. Além disso, quando convidamos os nossos estudantes para assistir à reunião de fim de semana, temos certeza de que alguém vai fazer o discurso público. Nós também sabemos que não vai faltar publicações para usarmos no ministério. Sem dúvida, os irmãos de responsabilidade na congregação cuidam muito bem de nós, e somos muito gratos a Jeová por isso.
Mas o que cada um de nós pode fazer para mostrar que é de confiança? Então, a pergunta do 7. Que exemplo os anciãos e servos ministeriais nos dão sobre ser alguém de confiança? Então, a resposta. Então, seguindo o exemplo dos servos fiéis do passado, esses irmãos também cumprem muito bem as suas designações. Eles se preparam para a reunião de meio de semana, para a reunião de final de semana, com os discursos. Não falta publicações para trabalhar no serviço de campo. Então, esses irmãos realmente têm muita responsabilidade e são dignos de confiança. Dando continuidade, o segundo subtítulo, não revele assuntos confidenciais. Leitura do 8. Nós amamos nossos irmãos e por isso nos interessamos em saber sobre a vida deles. Mas precisamos respeitar a sua privacidade. Na época do apóstolo Paulo, algumas pessoas da congregação eram tagarelas e intrometidas nos assuntos dos outros, falando coisas que não deviam. Nenhum de nós quer ser assim. Mas digamos que alguém nos conte algo pessoal e peça para não revelarmos isso para outros. Por exemplo, talvez uma irmã fale de algum problema de saúde ou de outra dificuldade que esteja enfrentando e peça para não contarmos para ninguém. Se isso acontecer, devemos respeitar a vontade dela. Vamos ver agora outras situações em que seria importante não revelar informações confidenciais. Então, antes da pergunta, vamos fazer a leitura de Provérbios, capítulo 11, versículo 13, que diz assim: O caluniador espalha segredos, mas quem é confiável guarda confidência. Então a pergunta: como podemos respeitar a privacidade dos irmãos? Então a resposta: nós devemos guardar assunto que é confidencial. Então, se uma pessoa nos pedir, nos contar algo que esteja passando, nós devemos respeitar a vontade dela e guardar o assunto. Não devemos revelar informações confidenciais para ninguém. Leitura do 9. Na família. Certos assuntos devem ficar só dentro da família. Por exemplo, talvez a esposa tenha um hábito que o marido acha engraçado. Será que ele vai ficar contando isso para outras pessoas e deixar sua esposa envergonhada? É claro que não. Ele ama a esposa e não quer magoá-la. Os adolescentes também querem ser tratados com respeito, e os pais precisam se lembrar disso. Os pais não querem que seus filhos se sintam humilhados por contar para outras pessoas o defeito deles. E os filhos precisam aprender a ser discretos, sem ficar espalhando coisas que poderiam envergonhar alguém da família. Quando cada um faz a sua parte para não revelar certas informações, a família fica mais unida. Então a pergunta: como cada um na família pode mostrar que é de confiança? Então a resposta: fazendo a sua parte, não revelando segredos ou talvez detalhes ou costumes que acontecem dentro da família, nem de esposa, nem de filhos, nem do pai ou da mãe, para que assim não venhamos a envergonhá-los. Então, se cada um fizer a sua parte, com certeza a família será mais unida. Leitura do 10. Com nossos amigos. Uma hora ou outra, vamos precisar desabafar com um amigo. Fazer isso nem sempre é fácil. Talvez não tenhamos o costume de contar nossos sentimentos e pensamentos para outros. E com certeza ficaríamos arrasados se depois ficássemos sabendo que aquele amigo contou para outros o que desabafamos com ele. Por outro lado, é muito bom termos amigos em quem realmente podemos confiar. Pessoas que sabem manter confidência são verdadeiros amigos. Então vamos fazer a leitura de Provérbios 17:17, que diz assim: O verdadeiro amigo ama em todos os momentos e se torna um irmão em tempos de aflição. Então a pergunta:
O que está envolvido em ser um verdadeiro amigo? Então a resposta: o verdadeiro amigo, ele sabe manter confidências de pessoas que se abriram para ele. Então uma pessoa que é de confiança, ela ouve o assunto, ouve o desabafo e guarda o assunto para ele. Não passa para ninguém. Leitura do 11. Na congregação. Anciãos que mantêm confidência são como abrigo contra o vento, como esconderijo contra o temporal. Nós confiamos que podemos falar com eles sobre qualquer assunto, sem medo de que eles espalhem isso para outros. E não pressionamos os anciãos para nos contar coisas que não temos o direito de saber. Além disso, somos gratos pelas esposas dos anciãos, porque elas não tentam fazer os seus maridos contar informações confidenciais. Realmente, não ficar sabendo de certas informações é uma bênção para elas. A esposa de um ancião disse: "Sou muito grata por meu marido não me falar nada sobre as pessoas que ele visita quando faz pastoreio ou que precisam de ajuda espiritual. Ele não conta nem o nome delas. Assim, eu não carrego o peso de saber desses problemas. Afinal, não posso fazer nada para ajudar. Como não sei o que está acontecendo, posso agir naturalmente com todos na congregação. E eu posso confiar que quando eu conto alguma coisa sobre meus problemas e sentimentos, meu marido vai guardar isso para ele. A verdade é que todos nós queremos ser conhecidos como pessoas de confiança. Mas que qualidade precisamos ter para atingir esse alvo? Vamos ver 5 delas. Então a pergunta do 11. Parte A. Como os anciãos e suas esposas podem mostrar que são confiáveis? Então a resposta: então o ancião, que é como abrigo contra o vento e como esconderijo contra o temporal, ele não revela assunto confidencial para a esposa. E a esposa que é de confiança não fica perguntando para o marido o que aconteceu, talvez numa visita de pastoreio, talvez numa comissão judicativa. Então ela se sente tranquila em deixar que o marido leve o fardo, por ele ser o ancião. Parte B. De acordo com a imagem, o que aprendemos de um ancião que cuidou de um assunto confidencial e mais tarde estava com sua família? Então, na primeira gravura, a gente consegue perceber 2 anciãos, ajudando uma irmã da congregação, dando conselhos da palavra de Deus. E na segunda gravura, a gente consegue ver esse mesmo ancião, ainda nem trocou de roupa, já com sua família, com a sua filhinha, com a sua esposa trazendo lanche. E a gente consegue ver com um ambiente tranquilo, de harmonia. Então, anciãos assim em congregações que tratam de assuntos confidenciais e não revela, com certeza é uma bênção para a congregação. Vamos passar para o 12, que tem o subtítulo Qualidades para ser uma pessoa de confiança. Leitura do 12. O amor é a base da confiança. Jesus disse que os 2 maiores mandamentos são amar a Jeová e amar ao próximo. Nós amamos a Jeová e por isso queremos imitar o exemplo dele e ser pessoas confiáveis. Por amarmos os irmãos, jamais trairíamos sua confiança, fazendo algo que poderia causar vergonha e dor para eles. Por exemplo, o amor que temos por eles nos impede de espalhar suas informações pessoais. Pergunta: por que o amor nos ajuda a ser pessoas confiáveis? Dê um exemplo. Então a resposta: o amor nos ajuda a ser pessoas confiáveis, pois, sendo assim, nós jamais trairíamos a confiança de alguém. E uma maneira que nós podemos fazer isso é por não envergonhar as pessoas por espalhar informações que talvez nós ficamos sabendo ou que elas tenham nos contado. Leitura do 13. A humildade também vai nos ajudar a ser pessoas de confiança. O cristão que é humilde não tenta impressionar outros por ser o primeiro a contar um assunto que ninguém mais sabe.
Ele também não tenta dar a impressão de que sabe de informações confidenciais, mas que não pode falar para ninguém. A humildade também vai nos impedir de espalhar especulações ou nossas próprias ideias sobre coisas que não estão na Bíblia, nem nas nossas publicações. Então, a pergunta do 13: como a humildade vai nos ajudar a ser pessoas de confiança? Então, a resposta: uma pessoa que é humilde, ela não tenta impressionar outros. Ela não tenta dar a impressão de que sabe de informações confidenciais, mas não pode contar para ninguém. Ela não tenta espalhar especulações ou suas próprias ideias, principalmente se não estiver baseado na palavra de Deus. Leitura do 14. A pessoa que tem bom senso sabe que há tempo para ficar calado e tempo para falar. Existe um ditado em alguns países que diz: o falar é prata, mas o silêncio é ouro. Isso quer dizer que, às vezes, é melhor ficar calado. É por isso que Provérbios 11:12 diz: o homem que tem verdadeiro discernimento ou bom senso se mantém calado. Veja o exemplo de um irmão. Ele é um ancião experiente e, por causa disso, é convidado para ajudar a resolver casos difíceis em outras congregações. Um ancião que serve com ele disse: ele sempre tem muito cuidado para não revelar assuntos delicados de outras congregações, para ver que o bom senso desse ancião fez com que ele ganhasse respeito dos outros anciãos de sua congregação. Eles sabem que podem confiar nele. Então, a pergunta do 14: como o bom senso nos ajuda a ser pessoas de confiança? Então, a resposta aqui mostrou a situação de um ancião, né? Pelo fato dele ser muito experiente, ele ajuda a cuidar de assuntos difíceis em outras congregações. E geralmente isso acontece quando tem uma comissão judicativa na qual o irmão fez a apelação. Então, quando tem uma apelação, geralmente vem um ancião de outra congregação experiente para que possa ser reavaliado o caso desse irmão. Então, aqui mostrou que quando volta para a sua congregação, esse ancião não revela os assuntos que foram tratados. Então, os anciãos da sua congregação local, eles conseguem ter confiança nesse ancião. Leitura do 15. A honestidade é outra qualidade que precisamos para sermos pessoas de confiança. Nós confiamos numa pessoa honesta porque ela sempre fala a verdade. Por exemplo, imagine que você deseja melhorar suas partes na reunião. Daí você pede para alguém dar sugestões do que fazer para melhorar. O que você diria? O que você iria preferir? Alguém que vai ser honesto e falar bondosamente a verdade, ou alguém que só vai falar coisas para agradar você? A resposta é óbvia. A Bíblia diz: melhor a repreensão feita abertamente do que o amor escondido. Leais são os ferimentos causados por um amigo. Pode ser difícil ouvir conselhos honestos de um amigo, mas a longo prazo isso vai ser muito bom. Pergunta do 15. Dê um exemplo de como a honestidade nos ajuda a ser pessoas confiáveis. Então, a resposta: uma pessoa que é confiável, ela sempre fala a verdade. Então, se alguém nos pedir para dar um conselho para ela, talvez em como ela pode ser ou fazer parte melhor na congregação, nós devemos falar a verdade, não falar simplesmente coisas que vai alegrar o seu coração. Então, uma pessoa de confiança, ela sempre fala a verdade. Leitura do 16. Se queremos que outros confiem em nós, é muito importante ter autodomínio. Essa qualidade nos ajuda a ficar calados quando nos sentimos tentados a revelar assuntos confidenciais. Pode ser especialmente difícil ter autodomínio nas redes sociais. Se não tomarmos cuidado, podemos sem querer espalhar assuntos confidenciais para muitas pessoas. E depois que algo cai nas redes sociais, não temos mais controle de como vai ser usado ou do estrago que vai causar. O autodomínio também nos ajuda quando opositores tentam nos enganar para revelar informações que poderiam colocar nossos irmãos em perigo. Isso pode acontecer, por exemplo,
quando nossos irmãos são interrogados pela polícia num país onde nossa obra é proibida. Nessas situações e em outras, podemos aplicar o princípio do Salmo 39:1. Vou guardar minha boca com uma mordaça. Nós sempre precisamos ser pessoas de confiança, seja com a nossa família, com os amigos, com os irmãos ou com qualquer outra pessoa. E, para sermos pessoas de confiança, precisamos ter autodomínio. Então vamos fazer primeiramente a leitura de Provérbios 10:19, que diz assim: Quando as palavras são muitas, a transgressão é inevitável, mas quem controla a língua age com prudência. Então a pergunta, de acordo com o texto, por que precisamos ter autodomínio? Então essa resposta, porque essa qualidade nos ajuda a ficar calados quando nos sentimos tentados a revelar assuntos confidenciais. Leitura do 17. Somos muito gratos a Jeová por fazer parte de uma família mundial de pessoas amorosas e em quem podemos confiar. Todos nós temos a responsabilidade de mostrar que somos pessoas confiáveis. E isso não acontece de uma hora para outra. Se cada um de nós se esforçar em demonstrar amor, humildade, bom senso, honestidade e autodomínio, vamos contribuir para um ambiente de confiança na congregação. Então, vamos imitar o nosso Deus Jeová e mostrar que somos pessoas de confiança. Pergunta do 17. Como podemos ajudar a congregação a ter um ambiente de confiança? Então a resposta, todos nós temos essa responsabilidade. Então podemos fazer isso por nos esforçar a demonstrar amor, humildade, bom senso, honestidade, autodomínio. Se fizermos assim, seremos também pessoas de confiança. Então as perguntas de recapitulação. A primeira, o que alguns exemplos da Bíblia nos ensinam sobre ser confiáveis? Então um exemplo que eu posso destacar é o de Daniel, né? Daniel, ele não se intimidava quando ele tinha que falar com autoridade. Mas como ele é uma pessoa de confiança e sempre falava a verdade, ele não tinha medo do que poderia acontecer. Então nosso caso não é diferente, né? Hoje talvez possamos, de alguma forma, ter que falar com uma autoridade. Então nesses casos também não podemos ter medo e devemos confiar a Jeová e ser pessoas de confiança por falar sempre a verdade. Segunda pergunta, em que situações você pode mostrar que é alguém de confiança? Então vimos algumas, né? Então quando um ancião trata de um assunto confidencial, ele não pode revelar para ninguém, nem para sua esposa. E se algum amigo lhe contar algo confidencial e lhe pedir para guardar segredo, faça isso, pois assim você estará mostrando também que é confiável. E a última pergunta, que qualidades vão nos ajudar a ser pessoas de confiança? Então a resposta, o amor, humildade, bom senso e autodomínio, e também a honestidade. Então são qualidades que vai nos ajudar a ser pessoas de confiança. Então, meus queridos e amados irmãos, chegamos ao final desse estudo. Espero que possa ter contribuído para a sua preparação. E se você tiver alguma observação, algum detalhe a fazer, deixe nos comentários finais, tá bom? Fiquem todos com a paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.